Fala Experts, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. E dá uma olhada no conteúdo dessa aula aqui, ó. Você vai aprender com propriedade a formatação condicional avançada, quando você precisar aplicar um cálculo para caracterizar quais células deverão ser formatadas. Então, fique comigo até o final dessa aula que tem muito conteúdo. Vamos lá! Muito bem, vamos então para o conteúdo. Já começa a fazer um download dessa atividade e não se esqueça, se você gostar do conteúdo, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, tem muitas dicas bacanas aqui toda semana colocando vídeo novo, tudo bem? E é isso aí, vamos lá para a atividade então. Nós temos na atividade aqui, ó, duas planilhinhas, tá resolvido, tá finalizada essa atividade já, toda preenchida, e nós temos aqui ó, a atividade que é onde você vai aplicar tudo que estiver aprendendo aqui na aula, combinado? Vamos lá então, ó. Vamos começar fazendo uma validação de dados, simples, tá certo? Eu sei que não é o conteúdo da aula, mas é bom que revisa. Olha só, aqui eu já tenho alguns OKs aqui inseridos nas células, tudo bem? Eu quero que vocês selecionem, então olha que mais simples. Eu vou clicar no meio da célula, segurar e arrastar, selecionando todo o intervalo. Guia dados, lá em cima, guia dados. Você vai vir aqui ó, em ferramentas de dados, deixa eu dar um zoom aqui, em validação de dados, tá bom? Cliquei em validação de dados, aqui, permitir, vamos permitir uma lista, então você vai vir aqui na opção, uma setinha para baixo, permitir uma lista e a fonte, qual é a fonte? A fonte é o OK, simplesmente digitem aqui dentro, OK. Prontinho, feito isso, pode dar um OK, agora todo o intervalo, as duas colunas, as células selecionadas, nós temos uma setinha. Clicou nessa setinha, tem a opção OK para selecionar. Tudo bem? Fácil, muito simples. Agora vamos iniciar com as formatações condicionais. Vamos fazer as formatações fora de ordem. Se precisar alterar alguma coisa, eu também ensino o gerenciamento. Combinado? Olha só, seleciono primeiramente, como você viu na atividade, dá uma olhada aqui, ó. Quando eu venho no RG, vamos supor aqui, coloco OK, até o RG fica amarelo. Certo? Quando eu venho aqui ó, no CPF e também coloco OK, a linha até o CPF fica amarela. Então vamos começar com essas duas formatações. Simples, ó. O intervalo todo que ficou amarelo eu tenho que selecionar, mas eu não vou selecionar apenas uma linha. Eu vou selecionar todo o intervalo, certo? Olha só, vou selecionar todo o intervalo até o RG. E você concorda comigo que quando na célula do RG conter a palavra OK, vai ficar toda a linha amarela? É isso que eu tenho que fornecer para o Excel. Vamos lá então, olha só, página inicial lá em cima, certo? Venho na opção aqui em estilos, formatação condicional. Cliquei aqui na formatação condicional, nenhuma das regras básicas que nós temos atendem essa situação, então venho direto aqui em nova regra. Cliquei em nova regra e de cara já sei que é um cálculo que eu tenho que fazer. Então venho na última opção, dá uma olhada, usar uma fórmula para determinar quais células deverão ser formatadas. Cliquei nessa opção e essa daqui é a linha que você vai ter que colocar o cálculo, certo? Cliquei nesta linha aqui e vou inserir o cálculo aqui, ó. Excel, seguinte, quando essa célula do RG conter a palavrinha OK, o nomezinho OK, fique amarelo, certo? É nesse ponto que muitos usuários já experientes acabam pecando, acabam se perdendo e não configurando corretamente. Observem que nós temos fixações C8, mas antes do C, que é a coluna, eu tenho um cifrão, e antes do 8, que é a linha, eu tenho também um cifrãozinho, certo? Então cifrãozinho e cifrãozinho. Muito bem. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tirar o cifrão de alguma posição aqui. É aqui que o usuário acaba se perdendo. Eu vou esquecer isso, eu vou passar direto só para você ver o erro que vai acontecer, se caso você não analisar corretamente essa questão dos cifrãozinhos, tudo bem? Então olha só, se a célula do RG for igual a OK, o OK você coloca entre aspas, ok? Beleza? Estou dizendo o seguinte, se o C8 fixo, totalmente fixo, for igual a OK, fique amarelo, então eu tenho que vir na opção da formatação aqui, ó. Vou formatar e vou estabelecer a cor que eu quero aqui, ó, preenchimento lá em cima. Vou clicar na corzinha amarela e vou dar um OK. Quando eu dou um OK, foi real, o Excel ele fez o que eu pedi. Não é o resultado que eu quero, porém ele fez o que eu solicitei. Eu falei, Excel, quando a C8 for igual a OK, pinte de amarelo, todo o intervalo selecionado. Foi isso que ele fez. Tudo bem? Não, mas não é isso que nós queremos. Por que aconteceu isso? Porque o Excel ele só está olhando para uma célula, que é o C8.
Ele não está olhando para C9, para C10, para C11, para C12, que são as linhas de baixo. Ele só está olhando para C8 porque eu deixei totalmente fixo. Aqueles cifrãozinhos lá significam fixação tanto em coluna quanto em linha, tudo bem? Vamos entender melhor agora quando é que eu fixo apenas coluna, quando é que eu fixo apenas linha, tudo bem? Então olha só, o intervalo, se por acaso você clicou em algum lugar, faça a seleção novamente. Fiz a seleção, vou lá na opção de formatação condicional, gerenciar regras e aqui eu vou editar essa regra. Cliquei na regra, venho em editar regra e aqui uma análise simples que você pode fazer no seu dia a dia que vai dar certo, é infalível, é a seguinte. Nós temos aqui ó, o C e o 8, certo? O C, vamos fazer uma análise no C aqui primeiramente, no Czinho que é coluna. Uma pergunta, olha a base de dados que nós temos aqui, a nossa atividade e me responda o seguinte. Quantas colunas contém RG? Então, quantas coluninhas eu tenho RG? Uma coluna apenas. Se nós temos uma única coluna com a informação que nós estamos trabalhando, ela pode ficar fixa. Não tem necessidade de liberar ela, de livrar ela. Não preciso tirar o cifrão dali. Tudo bem? Mas agora, quantas linhas eu tenho o OK do RG? O OK que foi entregue aí no caso RG. Várias linhas, ó. A linha 8 contém um OK, a linha 9, 10, 11, 12, 13, 14, várias linhas. Então o Excel ele tem que olhar dentro de todas as linhas para aí sim ele saber se tem OK para fazer o preenchimento. Tudo bem? Então esse cifrão que está aqui, ó, deixa eu mudar de cor, esse cifrãozinho aqui não pode existir, tem que tirar ele. Pode dar um backspace, muito bem, pode clicar lá em cima e dar um backspace. Ou se não, utilizar a tecla F4. A tecla F4, dá uma olhada, ela é responsável por fazer fixação, por tirar a fixação, por navegar esta fixação, tudo bem? Olha só, estava assim, ó, fixo tudo, beleza? Se eu aperto F4 uma única vez, ele vai deixar fixo apenas a linha. Não, é o que eu quero. Apertei F4 de novo, ficou fixo apenas a coluna. O cifrãozinho apenas no Czinho, ok? Feito isso, resolveu, já editou e é isso que estava afetando o nosso resultado. Vou dar um OK e vou vir aqui no aplicar. Dá uma olhada. Perfeito, muito bem, era o que nós queríamos. Perfeito. Vou ter que fazer esse mesmo cenário agora para o CPF. Tem que fazer a mesma coisa. Então, olha só, vou selecionar inclusive as células já pintadas, claro, formatação incondicional, nova regra. Vou vir aqui em usar uma fórmula. Muito bem, a fórmula é idêntica, só vou clicar na célula, no caso do CPF. Então olha só, qual é a fórmula que eu quero que seja válida para que pinte de amarelo? Se o OK do CPF, lembrando, tem que tirar a fixação da linha, então ó, F4 uma vez, F4 duas vezes. Tirou a fixação, a linha não está mais fixa, for igual a OK, OK entre aspas, certo? Não preciso fechar parênteses. Vou vir aqui, ó, formatar. Quero que o preenchimento fique amarelo. Perfeito. Vou dar um OK. Vou dar um OK. E campeão. Agora, se eu tiro aqui, ó, se eu tiro alguns OKs aqui, ó, tirei, certo? Mas tem OK aqui em cima, aqui embaixo, aquela linha ali não vai ficar, no caso, mais amarelinha. Se eu tiro esse OK daqui, a linha perde aquela formatação amarela. Então, tanto uma quanto a outra, certo? Já estão o quê? Já estão formatadas corretamente, já está ficando amarelo. Mas lembra, nós temos temos um diferencial aqui no nosso resolvido. Quando nós temos OK duas vezes, vai ficar verde. Muito bem, vamos fazer isso então. Olha só, vou selecionar todo o intervalo. E agora que entra uma formatação mais avançada ainda, que eu vou ter que colocar um argumento E dentro da formatação condicional. Vamos lá. Formatação condicional, vou vir aqui em nova regra, usar uma fórmula para caracterizar quais células deverão ser formatadas. E aqui, no campo da fórmula, você vai colocar o argumento E, porque são duas condições que têm que ser válidas, têm que ser igual a OK, para que respeite a formatação que você especificar. Então, olha só, igual E, abrir parênteses, Excel, seguinte Excel, tanto o RG, mas fixo apenas coluna, tudo bem? Então olha só, F4, F4, deixando fixo apenas o Czinho, for igual a OK, e nesse momento eu coloco ponto e vírgula, tudo bem? Ponto e vírgula, o CPF também apenas a coluna fixa, apenas o desenho fixo, então F4 duas vezes, F4, F4. For também igual a OK, OK entre aspas, OK? E aqui não pode esquecer de fechar o parênteses. Sempre no auxiliador, no argumento E, tem que fechar o parênteses. Fechei o parênteses.
Excel, quando esta condição for válida, for verdadeira, realmente, as duas células ter o ok, eu quero pintar de verde, então formatar, vou vir aqui ó, por verde, só isso, pode dar um ok, pode dar um ok, acabou, tá pronto. Se por acaso você fizer fora de ordem, você fazer esta condição primeiro e depois fazer as amarelas em cima, pode ser, vai dar problema, né? Pode ser não, vai dar problema, tudo bem? Vai, não vai respeitar. Se isso acontecer, não tem problema, você vem aqui, olha só, você vem aqui no gerenciador, vamos supor que você fez essa condição verde primeiro, então ela vai estar aqui embaixo, olha só, se eu oriento ela para baixo, o resultado não vai ser o esperado, tudo bem? Por ela estar lá embaixo, se a primeira a ser aplicada, você colocou as duas amarelas por cima, ela vai subscrever essa verde. Então não vai, no caso, tá verde já o conteúdo, mas o amarelo subscreveu, tudo bem? Então vem aqui em cima dela e joga ela para cima, olha só. Posiciona ela no local certo, pode dar um aplicar, pode dar um ok, 100%, beleza? Este foi um passo muito importante, uma formatação já onde nós inserimos um auxiliador E dentro da formatação condicional, mas vamos um pouquinho mais além, um plus na atividade para vocês. Olha só, no resolvido aqui nós temos também uma carinha, um emotion, então esse emotion ali tá ali ó, se é ok, dá uma carinha sorridente, um status, tudo bem? Então eu vou entrar aqui com uma função C. Então dá uma olhada aqui, ó. C, primeiramente, certo? Função C, se você ainda não domina a função C, é uma das funções mais usadas no dia a dia no Excel. Você tem que dominar essa função. Nunca vi um teste de empresa que não caiu atividades de função C. E eu tenho aqui no canal uma playlist completa do zero até o avançado de função C, onde eu ensino CE, CO, C composto, o que você vai precisar para o dia a dia, você vai ter nessa playlist que eu tenho aqui no canal, ok? Então assista, não perca essa oportunidade. Então olha só, C, Excel, seguinte, eu quero que fique, no caso, a carinha sorridente, se as duas células então tiverem ok. Então dá uma olhada, C, S, aqui no caso tem que entrar com o auxiliador E também, olha só. Porque as duas células têm que conter o ok, então E e E, certo? Então olha só, se E, esta célula da RG também, fazendo no que... não, pode deixar, nem precisa fixar agora, pode deixar livre, tá bom? Se ela for igual a ok, E, coloca o ponto e vírgula, a célula do CPF também for igual a ok. Opa, ok entre aspas. Ok entre aspas. Não pode esquecer de fechar o parênteses. Então, se as duas forem iguais a ok, então responda a letra J. Isso mesmo, confia em mim, já você vai entender o porquê. J maiúscula, só isso, eu não quero nenhum outro emotion, apenas J maiúsculo. Fechei o parênteses, Enter. Pronto, ali é ok, ficou J maiúsculo. Vou vir aqui, olha só, vou vir aqui, vou centralizar esse conteúdo, duplo clique para endereçar até lá embaixo, tudo bem? Mas tem o falso ali ainda. Nesse primeiro momento, pode colocar ali, ó, se não vazio. Só nesse primeiro momento para não ficar o falso. Já esse falso, já esse vazio que eu vou colocar aqui não vai ser mais necessário. Eu posso aqui, ó, você viu o que eu fiz? Cliquei na célula ou duplo clique o F2, vou lá no final aqui, ó, depois do J, ponto e vírgula, vazio. Só para não ficar aquele falso. Vamos lá. Duplo clique, vai ficar vazio o conteúdo, beleza? Tá, e esse J, o que eu faço com ele? Dá uma olhada, que legal. Esse intervalo, seleciona o intervalo, formate esse intervalo para o tipo de fonte aqui em cima aqui que está em Calibri, formate para Wingdings. Vamos lá. Então vamos ver o que vai acontecer. Selecionei o intervalo, lá em cima, olha só, cliquei na setinha para baixo. Clica na setinha para baixo e já pode digitar WIN, que já vai aparecer o Wingdings. Dei um Enter, aplicando esta letra lá naquele intervalo. Dá uma olhada agora lá que eu tenho. Prontinho, nós temos lá agora o emotion, um rostinho sorridente. Se você colocar em uma célula A, B, C, D, tanto minúsculo quanto maiúsculo, inserir o alfabeto e depois aplicar o Wingding, você vai ver que cada letra, qual é o símbolo que corresponde a cada letra, ok? Então dá para usar isso muito no dia a dia, beleza? Show de bola, mas dá uma olhada aqui, ó. Vim aqui, selecionei, se eu tenho ok aqui, olha só, se eu tenho ok aqui, show de bola. Então, já resolvemos a nossa atividade. Mas eu quero o seguinte, o status ele não ficou verdinho, eu quero que o status fique verdinho também. Se tem ok e ok, olha só, ok e ok, só um ok amarelo. Se eu tenho ok e ok,
o rostinho, a carinha não fica verdinha. Eu quero que ela fique também. O que eu tenho que fazer? Tenho que criar mais uma formatação, inserir mais uma formatação condicional? Pode inserir mais uma, mas não tem necessidade. Olha como é simples, vamos editar isso daqui. Pode selecionar todo o intervalo, todo inteiro, tudo bem? Venho aqui na formatação condicional, gerenciar regras e agora eu falo, Excel, essa regra que eu apliquei agora do verde, que antes ia até a D17, eu não quero que vá mais até a D17, eu quero que agora ela vá até a E17. Então é só você vir aqui, ó, manualmente aqui mesmo, vem aqui, ó, em vez de D17, tira o desenho, só o desenho e coloca o E17. Prontinho. Pode aplicar isso daqui, que esta regra já vai ser definida até o final da sua seleção. Tudo bem? Viu como é simples? São pequenas dicas, são pequenas assim, trabalhos que vocês vão fazer no dia a dia que faz toda a diferença no seu trabalho, faz toda a diferença no resultado que você vai dar na análise, tudo bem? Então, deixa eu vir aqui mais uma vez. Tem um ok só, amarelinho. Tem outro ok aqui, amarelinho. 2 ok, opa, 2 ok. Eu tenho a correspondência aí, tenho a formatação verde em todo o intervalo. E é isso aí, Expert. Espero que você aplique esse conteúdo e, por favor, se você aplicar esse conteúdo, se você formatar a sua atividade da empresa, me siga lá no Instagram. Eu deixei aqui em cima aqui, ó, @ClaytonMalta. Me siga lá, tira uma foto dessa atividade que você fez e me marca. Esse conteúdo que vocês postam, eu sempre estou compartilhando no meu feed, no meu stories, não apenas no pessoal, mas também no profissional. Isso é muito interessante e também desperta ideias, desperta interesse de todos que participam, que assistem às aulas. Então me marquem, pessoal, me sigam lá e não esqueçam de me marcar. E se você ainda não é inscrito no canal, ainda não deixou o seu like, dá uma força. Isso ajuda muito o canal a crescer e também a levar esse conteúdo para mais pessoas. Mais uma vez, eu espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado, que você consiga aplicar no seu dia a dia da empresa. E gratidão por assistir essa aula até aqui. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!